tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Como eu tenho falado para vocês, porque nós não podemos sair ainda desse clima que nós estamos vivendo, que ainda é o tempo de Natal, com essa característica agora da Epifania do Senhor. É como se fosse uma oitava da Epifania, como tem a oitava de Natal ou a oitava de Páscoa. Então a igreja, agora na liturgia, ela tem manifestado para nós a manifestação de Deus, a Epifania. Aquele menino que nasceu naquela gruta de Belém, que o povo judeu aguardava ansiosamente, ele precisava se manifestar. As pessoas precisavam ver que aquele menino é Deus. Ou melhor, até mesmo aquele homem grande, o tal Jesus de Nazaré, ele é Deus. Então cada dia nós estamos vendo uma coisa, né? No domingo tivemos a graça ali daqueles reis pagãos, né? Nós damos o nome de reis magos, que eles foram lá diante dele e viram naquele menino Deus. E ali eles ofereceram o ouro, incenso e a mirra. Depois, nós vimos na segunda-feira, ele que se manifesta aos pagãos, o povo que jazia nas trevas, eles viram uma grande luz. Então Jesus, que é a luz que ilumina as trevas, aonde Satanás estava imperando, Jesus agora vem e dissipa as trevas, e os pagãos se voltam para Jesus e o adoram. Ontem nós vimos que ele é alimento, né? Além dele ser Deus, ele se torna alimento para nós na Eucaristia, no sacrifício da missa. E hoje, o que é que nós podemos tirar como manifestação de Deus para nós, para que nós tenhamos cada vez mais clareza de que Jesus é o nosso Salvador, ele é o enviado, ele é aquele que João Batista deu testemunho: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Então vamos começar aqui já pelo Salmo. O Salmo está dizendo bem assim: as nações de toda a terra
todas as terras, ou seja, todos os povos hão de adorar-vos, ó Senhor. Está vendo o convite que o Salmo 71 hoje está fazendo dentro da liturgia com esse refrão. Por quê? Porque os povos, as nações, vamos ver assim, o povo asiático, o povo americano, o povo europeu, e aí com os seus devidos países, cada um criaram os seus deuses e foram adorando os seus deuses, que foram fruto da criação e da imaginação deles. Mas só que todos esses povos, eles precisam se voltar agora para aquele que é o Verbo divino, se encarnou e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória, como disse São João. Tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada foi feito. Então todo mundo tem que agora olhar para ele. É preciso acontecer uma conversão. É preciso abandonar os seus deuses próprios e olhar agora para Jesus e ver: esse é o meu Deus, é a ele que eu devo adorar. Ele se revelou. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio nos salvar, veio nos libertar das amarras de Satanás, das trevas que estávamos envolvidos. Aí vocês vejam agora no Evangelho que é uma coisa muito sutil que vem acontecendo nos tempos de hoje, nesses tempos modernos ou pós-modernos que as pessoas falam, que nós precisamos entender. Logo depois da multiplicação dos pães, aqui está falando que Jesus, ele dispensou os apóstolos, mandaram eles continuar na barca, ele subiu, foi rezar, de madrugada ele veio, os ventos eram contrários, ou seja, eles estavam ali na barca, né? Imagine, os ventos contrários, não foi fácil, né? Para ir contra aqueles ventos. De repente, quando eles estão ali, sem mais nem menos, Jesus vem andando sobre as águas, andando. É como se a água tivesse endurecido. É como se tivesse colocado uma placa de asfalto. E Jesus vem andando sobre elas. Eles se assustaram. É um fantasma. Aí Jesus: calma, fiquem tranquilos, sou eu. O eu sou, né? Lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés é levado lá, está diante de Deus, e Deus pede para que ele vá lá no Egito para tirar o povo. Mas, Senhor, a quem eu devo dizer? Qual é o seu nome? Porque lá tem tantos deuses. Quando você chega lá, você diz: eu sou. Ou seja, ele é. Às vezes, como eu brinco, né? Para a gente entender nos tempos de hoje, né? É o cara. Quando diz assim, é o cara, o pessoal sabe que é o máximo, né? Não tem ninguém igual a ele. Eu sou. Então ele fala: não tem mais, sou eu. E aqui entra o detalhe para a meditação de hoje. Jesus vem, os ventos são fortes, e diz que quando ele entrou na barca, os ventos se acalmaram. Ele vem andando sobre as águas. Olha, e não é truque nem mágica, porque Deus não faz truque. Ele é o Todo-Poderoso. O que é que o Evangelho está dizendo hoje? Jesus se manifesta agora como o Criador, o soberano. Até a natureza se submete a Ele. O mar se submete a Ele. Os ventos fortes se submetem a Ele. Vamos lá para o livro do Gênesis. E Deus criou o céu. E Deus criou o sol.
e Deus criou a terra, e Deus criou o mar. Então, se Ele criou, é porque não existia. Então, antes de Deus, o mar não existia, a terra não existia, o vento não existia, nada existia, só Deus. Como diz Santo Tomás, né? Ele habita no ab eterno, além. Nós não podemos, é além daquilo que nós vivemos. É um plano superior. Deus está no plano superior e agora Ele cria um plano inferior, aonde nós habitamos. Nesse plano inferior está o céu, que nós vemos, esse céu, não o céu enquanto o lugar onde Deus habita, mas esse céu que nós vemos, o sol, e aí os animais que Ele criou. E agora Ele vem dizer assim para nós: olha, vamos parar com essa história de dizer que o sol é Deus, porque quem é Deus sou eu, fui eu que criei o sol. Imagine que existiam nações que adoravam o sol. O sol como Deus. Está vendo por que o Salmo está dizendo: as nações todas da terra hão de adorar-vos, ó Senhor, hão de te adorar. Vão parar de adorar as criaturas e adorar o Criador. É isso que ele está dizendo. Nesse tempo da Epifania, nós cristãos, nós não nos ajoelhamos diante da lua, como os índios aqui se prostravam diante da deusa Jaci, me parece, a lua. Não, quando os primeiros cristãos, né, os jesuítas vieram para cá, os índios tomaram consciência de que não era a lua a deusa, mas aquele que criou a lua. E eles passam a adorar o Criador da lua. E aí nós vamos vendo algumas tendências nos tempos de hoje, das pessoas quererem colocar na cabeça até de nós cristãos que nós devemos adorar agora as criaturas. É como se Deus fosse tudo, né? Deus também é a criatura. Então nós vamos adorar também a criatura. Aí tem gente que está aí em busca de uma energia que vem não sei de onde. Tem aqueles que vão para o meio do mato e fica abraçando as árvores como se a árvore fosse a toda poderosa. Aí aquelas tendências de adorar agora a terra, né? Porque se da terra nós tiramos o alimento, se da terra nós tiramos o sustento, então se a terra nos faz ficar vivo, então a deusa terra, vamos adorar a deusa terra. Não, a terra é criatura de Deus, nós não podemos adorar a terra. E aqui entra um detalhe, né? Quando eu estudava, existiam algumas tendências de professores, assim, na filosofia e na teologia, que ficavam dizendo, usando a expressão que a terra é a nossa mãe. Eu, quando eu estudava, não, a minha mãe chama-se Maria de Lourdes, foi dela que eu nasci. E a minha mãe, que chama Maria de Lourdes, ela adora a Deus, o Criador de todas as coisas, na pessoa de Jesus também. E como nós cristãos, nós temos a Virgem Maria como a nossa mãe, porque Jesus, quando estava na cruz, morrendo, ele nos deu ela como mãe. Agora, eu começar
a ficar dizendo e adorando, por exemplo, os indianos. Eles têm a vaca como sagrada. A vaca é sagrada, é como se ela fosse um deus. Há uns anos atrás eu celebrando, né, aquelas missas, quando eu celebrava ali no Rincão e tudo, eu dizia: meu Deus, eu tenho muito medo de no futuro, aqui no Brasil, começasse a fazer do cachorro como se faz na Índia com a vaca, o cachorro se tornar sagrado. Porque vai se humanizando, né? Os animais estão sendo humanizados. Aqui eu não estou falando da questão de criar o animal, pode criar. Eu estou falando de fazer do animal um Deus. Em vez de cuidar do animal como um animal, é fazer dele um Deus. São as tendências. E as coisas vão ficando assim, né? O secularismo vai entrando, vai se colocando os animais como se eles fossem sagrados. Eu repito, eu não estou aqui falando mal de animais, porque senão tem aqueles, né, que já começam aí já a interpretar de forma errada. Eu estou dizendo que cada um no seu lugar. Nós não podemos fazer da vaca sagrada, porque a vaca não é Deus. Eu tive a oportunidade de ir lá no Cairo, né? Então, lá no Egito, e lá tem. O cão é um Deus para eles. Lá tem um touro que eles descobriram, né, nas escavações. Tem um touro lá grande que ali se oferecia os devidos sacrifícios àqueles touros. Porque na cabeça deles o touro era Deus, o cão era Deus, o macaco era Deus. E essa tendência, ela está entrando sutilmente. E nós precisamos entender que nós devemos adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. Por isso que na missa se é oferecido Jesus ao Pai como sacrifício, e Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E aí nós vamos encontrando os cristãos com determinadas tendências, né? Cristãos, às vezes de missa diária, que prestam culto a Deus, se vem até na missa, mas fica aí, né, procurando nas energias algo para a cura deles. Aí senta, né, com as pernas cruzadas, com os dois dedos assim, e fica lá atingindo o tal do nirvana e do zen. E é cristão. E em vez de adorar a quem deve ser adorado, não, vai buscando, né, outras formas de adoração e de culto. Não, meus irmãos, quando os magos chegaram lá em Belém, eles não encontraram um animalzinho na manjedoura. Eles viram José e Maria e o menino. Vocês podem ver lá no Evangelho de São Mateus. Eles viram o menino. E quando eles viram aquele menino, que é Deus, porque eles vêm do paganismo, aí lá diz assim que eles adoraram. Ou seja, se prostraram em adoração. E ali ofereceu o ouro para dizer: Ele é o meu rei. É o rei de todos os reis. É aquele que está acima. Ofereceu o incenso, porque para dizer, o incenso é colocado como forma de adoração a Deus. É por isso que no sacrifício da missa, nas solenidades, né, nós vamos incensando o altar
para que a nossa oração ela suba ao encontro de Deus, daquele que nós adoramos. Então eles colocam o incenso e a mirra para mostrar, ele vai morrer por nós e vai nos salvar. Então o corpo dele vai ser ungido com a mirra. É a ele que nós adoramos. Cuidado, cristãos, cuidado, católicos, com determinados ensinos que estão vindo por aí. Tomem cuidado com determinados cursos que vão sendo colocados. E estejam atentos, é preciso que nós prestamos muito discernimento a Deus, que o Espírito Santo, que é o nosso Deus, Ele dê a nós a graça do discernimento, porque são tantos cursos que estão entrando dentro da Igreja Católica com uma tendência a se desviar do centro, que é Jesus Cristo, para outras coisas. Por exemplo, colocar uma pirâmide e você ficar dentro da pirâmide. Olha, a pirâmide não se encarnou e habitou no meio de nós. Quem se encarnou e habitou no meio de nós foi Jesus Cristo. O Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Aí nós vemos essas tendências, né? Em determinados lugares, igrejas, em grupos de oração, e grupos de sabe lá de quê. Aí está lá a pirâmide, o pessoal vai lá e fica debaixo da pirâmide, captando energia. Eu só espero que não caia um raio ali, pegue no ferro e pegue em você, para fulminar logo. Porque a quem nós adoramos é Jesus Cristo. Está vendo como é que ele se manifesta? Até a natureza se submete a ele. Vocês veem que em outra passagem, né? Os apóstolos estão ali dentro da barca. Aí o vento vem forte, o mar está agitadíssimo. Eles estão tudo lá gritando com medo. Aí Jesus vem. Aí ele fala para o mar: fica quietinho. Fala para o vento: fica tudo quieto. Aí os apóstolos ali, né, porque eles ainda não tinham aquela noção da divindade de Jesus, eles viam o mestre, né? Eles adoraram ali dentro da barca, se prostraram. Por que eles se prostraram? Porque se o cara manda o vento parar e ficar quietinho, e o mar também, esse é o cara, né? Então não é o vento que eu devo adorar, nem é o mar. Eu encontrei um mais forte agora. Então as nações que vão adorar ao Senhor, porque eles adoravam as suas divindades, as suas criações, chegou um cara mais forte. Então, fica quietinho aí, vento. Fica aí quietinho, a deusa vaca. Fica quietinho aí. Encontramos um mais forte que você. É a ele que nós devemos prestar culto e toda a adoração. Ok. E agora nós vamos continuar a celebração da Eucaristia. O pão e o vinho serão colocados ali, olha, fruto da criação, né, de Deus, porque Deus criou, o homem oferece. Aí eu vou impor minhas mãos e vai se transformar em Jesus Cristo. Aí nós vamos adorá-lo. É a Ele que nós adoramos. E nós vamos depois nos alimentar dele. Que mistério, meu Deus do céu. Aquele que o mundo não consegue conter, porque foi criado por ele o mundo. Ao mesmo tempo, ele é contido dentro de nós. Que mistério maravilhoso. Isso só na Igreja Católica. Em outra igreja, em outra seita aí, e esses deuses que tem por aí, não. É a Deus que nós devemos adorar na pessoa de Jesus Cristo, porque o Verbo se encarnou e habitou entre nós.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.